Olá, eu sou Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e essa é a nossa série Mitos do Hardware. E no episódio de hoje, a gente vai explorar em profundidade o seguinte mito: placas-mãe não interferem no desempenho do computador. Para entendermos esse mito, a gente precisa estudar mais a fundo a relação entre placas-mães e processadores. E a gente pode dividir essa relação em três fases distintas. Na primeira fase, o circuito controlador de memória estava localizado no chipset da placa-mãe. Além disso, quando a placa-mãe tinha vídeo integrado, e aí vem o termo vídeo on-board, ou seja, na placa-mãe, então esse controlador de vídeo estava na placa-mãe, no chipset da placa-mãe, né? Então, a escolha de um chipset influenciava diretamente no desempenho do computador. Por quê? Porque você podia ter um chipset que tinha um controlador de memória melhor desenhado, então acessava a memória mais rápido, e você podia ter chipsets com controladores de vídeos melhores, mais poderosos, né? E nessa época que eu estou falando, existiam vários fabricantes de chipsets. Não é que nem hoje em dia que só existem dois, a AMD e a Intel, né? Então, nessa época, realmente, se você escolhesse uma placa-mãe A e comparado a uma placa-mãe B com chipsets diferentes, o desempenho que você obteria seria completamente diferente. Então, nesse caso, a escolha da placa-mãe interferia diretamente no desempenho do computador. Mas isso foi mudando na medida em que os fabricantes de processador, e eu estou falando obviamente AMD e Intel, passaram a integrar tanto o controlador de memória quanto o controlador de vídeo dentro do próprio processador. E quando você integra qualquer componente que estava antes na placa-mãe para dentro do processador, você ganha desempenho, porque os componentes estando dentro do processador, você vai ter uma taxa de transferência de dados, né, uma comunicação muito mais rápida do que você teria com esse componente estando fora do processador, onde a comunicação é mais lenta. E então, também você passa a não depender do chipset, né? Então, a escolha da placa-mãe passa a não ter tanta influência assim no desempenho. Isso começou a acontecer no lado da AMD em 2003, com o lançamento do processador Athlon 64, que foi o primeiro processador a ter controlador de memória integrado. Em 2011, a AMD lançou a sua primeira geração de processadores da série A, codinome Llano, que foi os primeiros processadores a terem vídeo integrado, controlador de vídeo integrado no lado da AMD. No lado da Intel, o primeiro processador a ter controlador de memória integrado foram os processadores Core i de primeira geração, lançados em 2008, com litografia de 45 nanômetros. Depois houve uma revisão desses processadores Core i de primeira geração, lançado em 2010, onde foi adicionado o controlador de vídeo integrado. Então a gente pode dizer que de 2003 começou essa migração, né, e até muito recentemente, então a gente tinha essa situação onde os controladores de vídeo e de memória passaram a estar dentro do processador, né, o chipset passou a não ter mais importância no desempenho do computador, no caso de acesso à memória e geração de vídeo, no caso do vídeo integrado. Então, a escolha do chipset passou a não ser tão importante para o desempenho do computador. A escolha do chipset passou a ser mais importante para a escolha dos recursos adicionais, como número de portas USB, número de portas SATA, esse tipo de coisa, na questão dos periféricos. Ok? Então, acontece que, recentemente, essa história passou a mudar e a gente passou até a terceira fase de relação entre placas-mães e processadores. O que acontece? Os processadores, hoje em dia, em 2019, estão com uma nova geração de tecnologia de overclock dinâmico, onde o processador consegue sentir não só os pontos de temperatura, ele mede a temperatura do processador em vários pontos, e ele vê, é o que os fabricantes chamam de envelope térmico. Então ele vê o seguinte: se o cooler que está instalado está conseguindo dissipar o calor que está sendo gerado, o processador vai aumentando o clock quando o usuário precisa de desempenho. Por exemplo, você está rodando um jogo, algum programa de renderização de imagem. Renderização de imagem é um excelente exemplo, que é normalmente uma aplicação que coloca
a carga do processador em 100% muito rapidamente, né? Então, quando o processador percebe que o usuário está exigindo 100% de carga de processamento, ele vai aumentando o clock dentro do limite que o cooler consegue dissipar aquela quantidade de calor, né? Então, essa é a ideia do overclock dinâmico. Mas mais recentemente, os fabricantes passaram a fazer mais ajustes ainda para essa ideia do overclock dinâmico e levar em conta também a capacidade de corrente que a placa-mãe está conseguindo entregar para o processador, né? Corrente que eu digo, corrente elétrica, obviamente. Então, se você tem uma placa-mãe com um circuito regulador de tensão de melhor qualidade, e então a corrente que vai ser exigida pelo processador vai conseguir ser entregue corretamente, desculpa, o processador vai conseguir atingir clocks mais altos. Então, se o circuito regulador de tensão não tiver conseguido integrar a quantidade de corrente que o processador tiver exigindo, o próprio processador vai limitar, então, o clock máximo que ele pode atingir com essa técnica de overclock dinâmico. E aí você vai ter um menor desempenho. Então, recentemente, o nosso editor-chefe, Rafael Coelho, fez vários testes e escreveu um teste muito interessante no nosso site, chamado Placas-mães de entrada limitam o desempenho, onde ele fez justamente esse teste. Ele fez um teste usando processadores topo de linha instalados em placas-mães de entrada. E ele descobriu que esses processadores topo de linha, quando instalados numa placa-mãe mais simples, não conseguem integrar todo o desempenho possível. Então, isso se deve ao fato que o regulador de tensão da placa-mãe é mais simples, né? Não é tão elaborado, então não consegue integrar toda a corrente elétrica exigida pelo processador. Então, hoje em dia, é verdade que, dependendo da placa-mãe que você escolher, pode sim limitar o desempenho do processador. Então, a gente tinha 3 fases distintas. Numa primeira fase, quando o controlador de memória e, eventualmente, o controlador de vídeo estava no chipset da placa-mãe, a escolha da placa-mãe interferia diretamente no desempenho do computador. A gente tem, então, uma segunda fase, onde o controlador de memória e o controlador de vídeo passaram a ser gradualmente integrados dentro do processador e a placa-mãe passou a não ter tanto papel assim no desempenho do computador. E agora a gente volta para um terceiro cenário, onde a escolha da placa-mãe, sim, interfere no desempenho do computador, por causa do circuito regulador de tensão e por conta desses processadores com overclock dinâmico, né? Obviamente, isso só vai importar para os processadores intermediários e topo de linha, onde existe overclock dinâmico. Obviamente, o processador de entrada não tem esse recurso, né? Então, o que o Rafael Coelho descobriu nesse teste que ele fez é, basicamente, a regra de ouro para a escolha de peças de hardware, né? Se você vai montar um computador com um processador de entrada, casa esse processador com uma placa-mãe de entrada, não vai ter problema. Agora, se você vai escolher um processador intermediário, casa com uma placa-mãe intermediária. E se você vai escolher um processador topo de linha, obviamente você vai preferir casar com uma placa-mãe topo de linha. O problema é misturar. Se você pegar um processador topo de linha e instalar numa placa-mãe de entrada, né, hoje em dia, 2019, você vai ter problemas de desempenho sim. Essa placa-mãe vai limitar o desempenho porque muito provavelmente o circuito regulador de tensão dela não vai conseguir integrar a quantidade de corrente que esse processador vai exigir para fazer o overclock dinâmico dele em toda a potencialidade que ele pode atingir. Tá? Então, espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido bastante aí essa questão desse mito, que na verdade não é mito, vai depender da situação. Mas hoje em dia, então, realmente a placa-mãe vai sim interferir no desempenho do computador se você estiver utilizando um processador intermediário ou topo de linha. É isso aí e até a próxima. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.